Fomos basicamente forçados a ficar no centro da vila e recebê-los enquanto eles entravam na nossa aldeia. O Hezbollah fez um desfile. Eles nos disseram: nós somos o novo xerife na cidade. A maioria do público libanês, cristãos, muçulmanos, drusos, está se opondo ao Hezbollah. Comigo no estúdio hoje está meu amigo Yonatan El-Khoury, um especialista em relações Israel-Líbano com uma história incrível. Yonatan, seja bem-vindo. Sim, obrigado por me receber, Flair. Yonatan, acho que muitas pessoas, agora que veem o que está acontecendo com o Líbano, não entendem realmente todo o contexto e a história que Israel tem com o Líbano. Você é uma cristã libanesa israelense. Então você carrega toda essa história na sua própria trajetória. Compartilhe um pouco sobre onde e como você cresceu e suas percepções sobre o que acontece hoje. Sim, bem, eu sempre digo que minha causa é a causa do Exército do Sul do Líbano. Meu pai serviu no Exército do Sul do Líbano, que foi estabelecido em 1982 com a ajuda de Israel e também do governo libanês da época, que queria lutar contra a OLP que ocupava nosso território. E então, o Hezbollah, por ordem direta do Irã, começou a ocupar territórios libaneses e usar esses territórios para lutar contra Israel. E também contra cristãos libaneses e comunidades muçulmanas, sunitas e drusas que viviam no território. Então, o Exército do Sul do Líbano era basicamente um exército árabe cristão no sul do Líbano para lutar contra os terroristas palestinos, essencialmente. Bem, no fim das contas era quase metade, metade do Líbano, então havia muçulmanos e também muçulmanos xiitas. Muçulmanos chiitas. Muçulmanos xiitas. Os xiitas é algo que historicamente as pessoas esqueceram, que a comunidade xiita do sul do Líbano foi quem recebeu o IDF quando eles invadiram o sul do Líbano no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Foi a comunidade xiita que jogou arroz e flores no IDF porque disseram: aqui vem nosso salvador para nos ajudar a sobreviver à ameaça da cabeça da cobra, que na época era Yasser Arafat e a organização terrorista OLP. Eles os aterrorizavam tanto. Então, basicamente, a OLP se mudou para o sul do Líbano e começou a aterrorizar os até então pacíficos libaneses do sul. Sim, vamos colocar isso em perspectiva histórica. Vamos analisar a relação entre Líbano e Israel. Quando você olha para a história, houve apenas uma guerra entre o povo libanês e o povo israelense, entre o governo libanês e o exército libanês e o recém-formado IDF israelense. Foi em 1948, por pressão dos países árabes que cercam esse território, Israel e também o Líbano. Houve muita pressão sobre o Líbano para se juntar ao grande ataque contra o recém-nascido ou restabelecido Estado judeu. O Líbano participou por pouco tempo, enviando cerca de 1.000 soldados, nada demais. E depois disso, em 1949, eles assinaram oficialmente uma Udna, um cessar-fogo entre o Líbano e Israel. E eles não participaram das guerras de 67 e 73, certo? Bem, Isso é incrível. sim. Não há registro de combates entre libaneses e israelenses, exceto em 1948. Então, eram apenas ocupantes estrangeiros, ocupantes islamistas, ou bem, no caso dos palestinos, eles eram apenas terroristas comandados pela gangue de Arafat. Eles queriam transformar o Líbano na sua, pode-se dizer, nação. Sim. Eles consideravam o Líbano como parte do mundo árabe, embora o Líbano sempre lutasse contra isso. É por isso que o Líbano se recusou por anos a se chamar República Árabe do Líbano e manteve apenas República do Líbano, porque muitos libaneses não se consideram parte do mundo árabe. Sim, nossa língua é o árabe. Mas, historicamente, quando você olha para a população libanesa, eles remontam a antes da ocupação islâmica do Oriente Médio e antes dos islamistas nos forçarem a converter ao Islã ou a falar árabe e pagar a jizya para continuar vivo. Então, basicamente, estamos vendo um padrão aqui Ah, sim, Darama. de colonização por islamistas do Oriente Médio, e o Líbano também tinha uma grande população cristã, certo? Algo em torno de 50%. Sim, mais ainda no dia em que o Líbano foi estabelecido e recebeu sua independência do mandato francês, havia cerca de 51% da população geral do Líbano que era cristã. No entanto, ao longo dos anos, vimos o uso constante dos territórios libaneses para guerras sem relação com causas libanesas. Tendo uma frente da OLP no sul do Líbano, o que levou Israel a invadir o Líbano e permanecer lá por 18 anos,
E depois com o Hezbollah em 2006 e em 2023, quando se juntaram ao Hamas em 8 de outubro, um dia após o massacre. E agora em 2 de março, quando decidiram se juntar à República Islâmica do Irã e levar o Líbano a outro desastre que não tem nada a ver com nenhum libanês. Então, voltando à sua história, seu pai está lutando no exército do sul do Líbano contra basicamente terroristas palestinos que estão tomando as terras deles. O que acontece? Meu pai era muito jovem na época, e depois que a OLP, no início dos anos 70, depois de terem sido expulsos da Jordânia, isso também é outro padrão. Tentaram derrubar o rei da Jordânia 2 vezes, também tentaram assassiná-lo. Após isso, o rei não os quis em seu território e foram expulsos. Mas eles precisavam ter algum tipo de fachada, porque eles existem, afinal de contas, para destruir o Estado de Israel? Claro. Então, com o Acordo do Cairo, basicamente foi um acordo entre países árabes, com alguns líderes corruptos dentro do Líbano que concordaram em receber a organização terrorista palestina em seu território. E basicamente, como vemos hoje, a história se repete quando se trata do Líbano ou do que está acontecendo com forças estrangeiras usando o Líbano como uma plataforma de lançamento ou como, podemos dizer, Como uma base. como uma base, exatamente como uma base para operar contra Israel. Naquela época, a OLP começou a ocupar territórios no sul do Líbano e usar esse território para executar ataques contra Israel, com mísseis, com ataques terroristas, com sequestros também de civis israelenses. E foi assim que começou a Primeira Guerra do Líbano. Sim, até então o Líbano não tinha problemas com Israel e Israel não tinha problemas com o Líbano. Havia muita tranquilidade nesses dois territórios. Então, seu pai luta nessa guerra? E em algum momento, em 2000, acho que 2001, Israel decide retirar suas tropas do sul do Líbano porque eliminamos a ameaça. Não exatamente, talvez porque as pessoas estejam cansadas da guerra. Bem, havia isso em Israel. Eu adoro como as pessoas, por exemplo, que apoiam o Hezbollah ou odeiam Israel, ignoram esse fato. No fim das contas, o único motivo pelo qual Israel saiu do sul do Líbano foi por causa da pressão interna sobre o governo israelense para retirar as tropas do sul do Líbano. Porque houve, sabe, quando você fala sobre isso, foram cerca de 450 soldados mortos no período de 18 anos. Havia combates constantes acontecendo e os israelenses, com o movimento das mães, basicamente pressionaram o governo israelense a sair. Bem, também havia um governo mais de esquerda assumindo. Ehud Barak fez isso. Ehud Barak é. E também as pessoas não queriam o Líbano. Com certeza. Foi uma promessa de campanha. E também as pessoas não queriam. Bem, as pessoas se referiam ao Líbano como o Vietnã de Israel. Eles não queriam ficar entrincheirados lá para sempre. A lama libanesa é assim que eles chamam. A lama libanesa. Eles entraram e ficaram presos na lama libanesa por anos. O que ocorreu após a retirada de Israel? E o que aconteceu com o exército do sul do Líbano? O exército do sul do Líbano colapsou imediatamente, pois não houve transferência de poder nem organização do território para que ele assumisse o controle. Quero comentar brevemente sobre a criação do exército do sul do Líbano. Sim. Porque muitas pessoas, e eu recebo isso quase diariamente, dizem que sou um traidor, que o exército do sul do Líbano era contra o Líbano ou contra o governo libanês. Vamos esclarecer os fatos. Ótimo. No fim das contas, o exército do sul do Líbano foi formado por nacionalistas libaneses que queriam lutar contra a ocupação da OLP no sul do Líbano, da Síria que ocupava o Líbano até 2005. E então, em 82, quando o Hezbollah foi totalmente financiado pela República Islâmica do Irã e começou a operar contra libaneses e contra Israel, eles lutaram contra a ocupação da República Islâmica do Irã. A intenção sempre foi essa, e o exército do sul do Líbano sempre hasteou a bandeira libanesa ao lado da bandeira israelense. O lema era, no fim das contas, que a guerra era pela paz e boa vizinhança. Eles estavam cansados de guerras. Eles não queriam continuar permitindo o uso contínuo do seu território para lutar contra Israel, e então Israel precisava retaliar. Agora, as casas deles estão sendo destruídas, como vemos hoje no Líbano. Então, basicamente, eles nunca lutaram contra o exército libanês. Eles nunca lutaram contra o governo libanês. Eles nunca pressionaram o governo libanês a tomar qualquer atitude. No fim das contas, o governo libanês deu sua aprovação para a criação do Exército do Sul do Líbano como uma zona de segurança. E foi isso que você sugeriu.
Uma zona de segurança que é 100% controlada por forças libanesas, que não são necessariamente o exército libanês, mas também para ter uma barreira entre os terroristas e a fronteira israelense. Eles eram basicamente um exército nacional resistindo à ocupação. Exatamente. É incrível. Ok, então agora a guerra termina. O que acontece com a sua família, Jonathan? Meu pai, imediatamente no dia da retirada, que foi 23 de maio de 2000, basicamente você pode dizer, com a minha mãe. Ela o pressionou a sair do Líbano porque havia uma grande ameaça à vida dele e à de muitos soldados e famílias do exército do sul do Líbano. Porque Hassan Nasrallah, que sua memória não seja abençoada. Sim, que apodreça no inferno. Amém. Ele está definitivamente apodrecendo no inferno, com Camina e o resto deles, que se aqueçam. Eu realmente quero ver essa reunião quando houver muitos vídeos, tipo vídeos de IA do Hassan Salam jogando um sapato no Sinwal, porque Ele começou tudo isso. ele deu início ao colapso do eixo da resistência. É incrível. Ok, então para sua mãe, já que as mulheres são sempre mais inteligentes, Ah, sim. disse para o seu pai: vamos sair daqui porque vai ter vingança. Minha mãe é muito forte e independente. Ela mandou meu pai ir embora sozinho. Ela disse: vou ficar aqui com meus filhos, ou seja, eu e meu irmão. Sim, Junto com nossa família, como meus tios e meus avós que moravam ao nosso lado, porque a maior ameaça está sobre você. Então você deve sair imediatamente. E Hassan Nasrallah, 3 dias antes da retirada, deu ao exército do sul do Líbano 3 opções. Primeira, fugir com o inimigo para o país deles, ou seja, para Israel. A segunda opção era se render às autoridades libanesas, mas todos que fizeram isso foram mortos. Muitos enfrentaram tortura nas prisões libanesas, então controladas pelo Hezbollah. Alguns ainda permanecem presos até hoje. Alguns pagaram muito para tentar sair dessa situação ou melhorar seu acordo. A terceira opção era, desculpe a franqueza, ser massacrado abraçando a própria mãe. ai, Deus, essas eram as opções que Hassan Nasrallah deu. Ele disse: isso pode ser uma adoção. Então seu pai fugiu para Israel. sim, ele cruzou a fronteira junto com. Israel foi acolhedor com os soldados do exército do sul do Líbano. Bem, no começo, Israel não esperava que tantos libaneses ou membros do exército do sul do Líbano fugissem imediatamente. Acho que os israelenses interpretaram a situação de forma errada. Até hoje, sempre dizemos que a forma como os israelenses se retiraram do Líbano não foi calculada e também não levaram em consideração o exército do sul do Líbano. E você sabe, isso é em vão. Ah, sim, 24 horas, aquilo foi um hoodback. Agora, eu entendo os motivos de segurança por trás disso. Consigo entender 100%. Eles não queriam fazer uma retirada lenta para que o Hezbollah. Ah, sim. Eu entendo 100% os motivos de segurança por trás da retirada rápida, mas no fim das contas, vocês não fizeram um acordo com o Líbano quando saíram. A Síria ainda estava ocupando o Líbano na época. Aliás, eu sempre falo sobre a perspectiva histórica do Acordo de 17 de maio de 1983. Esse foi quase o acordo de paz entre Líbano e Israel, que deveria garantir a retirada da Síria do Líbano, lá em 83, e também para expulsar completamente a OLP do Líbano, e também para não deixar o Hezbollah continuar controlando o território quando eles começaram a operar. E isso fracassou. Fracassou porque a Síria basicamente não permitiu que o Líbano assinasse qualquer acordo com Israel. Sim, e a Síria também estava sob o patrocínio da República Islâmica e, claro, do Hezbollah. Ok, então seu pai foge para Israel. Quando você, sua mãe e seu irmão vão atrás dele? Então nós ficamos no Líbano por mais 1 ano e 3 meses depois da retirada. Imediatamente, não se passaram nem 24 horas após a retirada de Israel, e o Hezbollah já fez um desfile nas nossas aldeias. Eles disseram: somos o novo xerife na cidade. De repente, passamos a trancar portas, algo que antes não fazíamos. Porque, sabe, o cenário da minha infância é a FDI. A gente sabia que eles estavam lá porque eram aliados, sabíamos que eles estavam lá também para nos proteger e que estávamos ajudando eles. A gente basicamente trabalhava junto com eles para proteger nosso território. E então, de repente, veio essa nova onda de terroristas que ocupou nossos territórios. De repente, você ouvia falar de casas sendo invadidas. Eles trouxeram o crime.
Eles trouxeram crime, eles trouxeram terror, eles trouxeram medo. No primeiro dia em que desfilavam pela aldeia, não era só um desfile militar. Também havia muitos apoiadores deles, com mulheres, crianças e homens comemorando e desfilando pelo sul, sabe, gritando: "Nós libertamos o sul, nós fomos vitoriosos". Enquanto isso, todo mundo está com medo. E sim, basicamente fomos forçados a ficar no centro da vila e recebê-los enquanto eles entravam na nossa vila. E então eu me lembro que uma família entrou na nossa casa. Perguntaram à minha mãe onde é o banheiro e ela respondeu: "Fica no andar de baixo, desça e vire à direita". Em vez de serem e virarem à direita, subiram para nossos quartos e mexeram nas joias da minha mãe. Eles acharam que podiam roubar e fazer o que quisessem com as pessoas. Eles vieram ao meu quarto. Todos que me conhecem sabem da minha grande coleção de ursinhos de pelúcia. Eles entraram no meu quarto e começaram a pegar meus ursinhos de pelúcia. Não, Agora, graças a Deus, estavam acontecendo algumas explosões em uma antiga base israelense que ficava perto dali. Aí eles ouviram as explosões começando. Vamos fugir. Então eles jogaram tudo no chão. então eles deixaram seus ursinhos de pelúcia para trás. Graças a Deus. Graças a Deus. As joias da minha mãe, meus ursinhos de pelúcia. Me conta uma coisa. Então tá, você não está triste. Agora sei algo sobre você que não sabia antes. Bem, sempre gosto que todos saibam quando falo sobre isso. 1 ano e 3 meses após sairmos do Líbano, minha mãe percebeu que meu pai não podia voltar ao país. Ele nunca pode voltar. Ele não pode voltar porque muitos começaram a retornar de Israel ao Líbano e sofreram consequências. Mulheres e crianças são espancadas. Mesmo que alguém tivesse um filho de 7, 8 anos, quando chegavam aos 18, alguns deles acabavam na prisão por causa da decisão do pai. Ok, então sua família sabia que eles iam para Israel e podiam nunca mais voltar. Sim, bem, minha mãe sempre teve a intenção de talvez um dia voltar para o Líbano. Talvez ela volte. E eu espero que sim. Hoje, isso parece mais realista, tomara, pelas mudanças que estão acontecendo no Líbano na opinião pública, e também aqueles que odeiam Israel, muitos deles são pragmáticos e entendem isso. No fim das contas, a única maneira do Líbano se reerguer é prosperar. E voltar a ser a Suíça do Oriente Médio, com os incríveis resorts de esqui e depois ir para a praia à tarde. Eles precisam ter paz, e Israel não está em questão. Israel veio para ficar, e muitos libaneses agora pensam assim, embora eles não gostem muito de Israel, mas entendem que é assim que deve ser. É uma realidade agora. É, Jonathan, conte sobre sua vida. Com quantos anos você foi para Israel? eu tinha 9 anos de idade, Certo. E para onde você se mudou? e eu me mudei quando viemos para cá. Fomos imediatamente colocados em lugares onde a comunidade do Exército do Sul do Líbano, em Israel, estava estabelecida. Sim. No norte de Israel, em Naharia, Kiryat Mona, Akko, não Akonaco, mas Maalot e todo esse território, e meu pai estava em Naria. Então fomos para esse incrível resort de praia que tinha uma cabana. 2 minutos a pé da praia. Foi a primeira vez que realmente estive na praia. Embora eu tenha visitado Sidom e Beirute, nós nunca realmente fomos à praia, e não temos praia no sul do Líbano. Então foi a sua primeira vez na praia na Coreia? E como sua família se integrou e se estabeleceu em Israel? Então, o governo israelense na época tomou decisões muito sábias, eu acho. No começo, havia uma escola especial para a comunidade do Exército do Sul do Líbano. Mas depois de 1 ano e meio, eles imediatamente decidiram que, ok, agora estamos aqui para ficar. E a integração precisava ser muito mais rápida ou ter muito mais integração com a sociedade israelense. Meu pai, por exemplo, decidiu se mudar para Haifa por ser uma cidade mista. Sim, minha mãe não fala hebraico. Meu pai falava um pouco na época por causa do serviço dele. Mas haveria muitas opções em escolas árabes, ou talvez ele trabalharia com pessoas árabes. Nos vimos entre duas comunidades, pois não éramos judeus, e no início não nos sentíamos parte da comunidade judaica. E a segunda era a comunidade árabe em Israel, que nos tratava como traidores porque trabalhávamos com Israel e colaborávamos, mesmo sendo cidadãos plenos. Ah, com certeza. Eles tratam vocês como traidores. Sim, membros do parlamento israelense fizeram manifestações contra a gente porque no começo pensaram em talvez nos colocar em Nazaré, por ser uma cidade cristã, e a maioria que veio para cá eram os chefes. Sim, eram cristãos, os chefes, os oficiais e os soldados do exército do sul do Líbano. Os árabes cristãos em Israel foram um pouco mais receptivos? Ao longo dos anos, no começo, havia muito tabu sobre nós.
Não havia muita informação porque não tínhamos mídia naquela época. Ninguém falava em nosso nome até que começamos a nos manifestar. Por isso, fiz disso minha missão de vida, abordar o exército do sul do Líbano e a relação entre Israel e o Líbano. Porque não há muito conhecimento, mesmo entre o público israelense em geral, sobre o que está acontecendo no Líbano. Ou como era a relação com o público libanês em geral. Bem, você faz um ótimo trabalho, Jonathan. Obrigado. Certo, então você mora em Israel. Você basicamente cresceu aqui. Você se sente israelense? Ah, 100%. Quando e como você se integrou? Como você se sente agora estando nesse mundo, tendo vindo daquele outro mundo? Bem, eu me lembro de no começo me perguntarem como você se descreve. Você é libanês ou é israelense? No início, achei que precisava escolher, já que agora tenho documento de identidade israelense, então sou israelense, não mais libanês. Depois que cresci, servi 2 anos no Serviço Nacional, apesar da nossa comunidade do Exército do Sul do Líbano ser convocada pelas Forças de Defesa de Israel. E o sentimento de servir o país em que vivemos é algo que está realmente enraizado nas nossas origens, porque no fim das contas é aqui que eu moro. Por isso você encontra libaneses bem-sucedidos em qualquer lugar do mundo. É verdade. Porque, no fim das contas, esse é o país em que estamos vivendo agora, então estamos sozinhos. É como os judeus em diferentes lugares. Exatamente. Nós continuamos, é por isso que você pode encontrar presidentes no México ou em outros lugares que são libaneses. Ou de origem libanesa, sim. É porque, no final das contas, nós fazemos parte da sociedade em que vivemos. Nós contribuímos para a sociedade. Nós nos integramos. Também nos sentimos parte dessa sociedade quando se trata de como você se define. Mas, junto com isso, nós também nos sentimos 100% libaneses. Eu tenho minha cultura libanesa. A comida libanesa, meu idioma depois de 26 anos vivendo em Israel, ainda é o árabe libanês. Claro, essa é a sua língua materna. Embora eu quase não tenha ninguém com quem conversar, ainda pratico porque é muito importante para mim manter esse tipo de conexão com minhas raízes. Isso é algo que muitos judeus, por exemplo, entendem muito bem do que estou falando. Eu sempre achei, na verdade, que os libaneses e os judeus são muito parecidos. Ah, sim. Ao conhecer libaneses em Dubai, senti que somos muito parecidos em vários aspectos. Bem, agora, durante a guerra, você entende o quanto somos ainda mais parecidos? Porque, no final das contas, você vai ver as festas nos abrigos antiaéreos em Tel Aviv. Eles estão fazendo o mesmo em Beirute. Se você for a Beirute, eles ainda vão a pubs e bares em áreas que não são alvo porque o Hezbollah não está lá para usar esses territórios para atacar Israel. Você vê que eles ainda tentam fazer algumas piadas sobre o que está acontecendo. Eles têm resiliência semelhante. Com certeza. A alegria de viver, queremos uma vida boa. O lema libanês é Badlanaish, queremos viver. Exatamente. Aliás, isso também foi o que nos trouxe a essa situação, porque eles não quiseram confrontar o Hezbollah no começo. Eles só queriam ser deixados em paz, viver a vida deles, poder prosperar. E talvez eles esperassem que, dessa forma, o Hezbollah não conseguiria controlar tanto o Líbano e arrastar o país junto. Ninguém imaginava que o Hezbollah no Líbano, que o Hezbollah poderia levar o Líbano a guerras que não têm nada a ver com a causa libanesa. Então, Jonathan, alguns deles entenderam isso no começo, não eram 100% iranianos. pode ser. Jonathan, traga-nos para o presente. O que está acontecendo? Por quê? Quero dizer, agora você nos explicou e sabemos que o Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra contra nós em 8 de outubro, na qual temos um cessar-fogo. Você pode chamar assim. É uma piada de 2024. E agora, de novo, 2 semanas atrás, eles decidiram entrar nessa guerra porque, claro, os seus patrocinadores em Teherã esperam isso deles, já que vem financiando e ajudando eles. E, essencialmente, foram eles que os criaram. O que é diferente, Jonathan, em relação ao que está acontecendo agora no Líbano? Eu acho que a diferença é, antes de tudo, o grande apoio no Líbano contra o Hezbollah. Não digo que os libaneses estejam felizes ao ver o Líbano sendo bombardeado por Israel, mas percebo que estão contentes com o enfraquecimento do Hezbollah. Você pode ver isso também nas ruas do Líbano, onde eles estão se sentindo muito mais seguros para sair e falar contra o Hezbollah. Isso é algo que, por exemplo, há 5 anos não víamos nas ruas do Líbano, exceto talvez 1 ou 2 exceções. Então, o enfraquecimento do Hezbollah por Israel em 2024, quando nos livramos de Nasrallah, graças a Deus, e de muitos outros líderes seniores, enfraqueceu a capacidade deles.
Isso permitiu que o povo libanês se sentisse um pouco mais seguro para criticar. Ah, com certeza. Eu acho que isso foi uma jogada incrível. E também a eliminação de Hassan Nasrallah é algo enorme. Cara, não só enorme, mas isso praticamente quebrou as correntes do medo que o povo libanês tinha de falar contra o Hezbollah. Eu me lembro de ter visto um vídeo de uma pessoa xiita logo após a eliminação de Nasrallah. Ele disse que o assassino foi assassinado porque Hassan Nasrallah era quem mandava no Hezbollah. Ele controlava o Hezbollah com mão de ferro, mas também era inteligente, muito carismático. Líder inteligente. As pessoas realmente dizem que ele tinha uma influência incrível em Teherã. Ah, sim, com certeza. Ele era muito próximo do Ayatollah. Eles davam muita importância à opinião dele. Sim, com certeza. Ele foi muito treinado pela República Islâmica do Irã. No Líbano, no começo, isso também é algo que as pessoas realmente não sabem. Mas a comunidade xiita no Líbano estava muito dividida no Líbano durante os anos 70 e 80. Havia constantes brigas entre o Hezbollah e o partido político Amal na época. Eles literalmente lutavam nas ruas uns contra os outros porque consideravam o Hezbollah muito mais radical. Eles também consideravam o Hezbollah uma entidade estrangeira que era 100% controlada pela República Islâmica do Irã. E Hassan Nasrallah era considerado extremamente radical em suas opiniões. Porque ele também, em seus primeiros discursos, disse que o Líbano precisava se transformar em um califado xiita, parte da República Islâmica do Irã, sob o governo do Ayatollah, da Wilayat al-Faqih. Eles eram chamados assim e vistos como líderes supremos. As pessoas os viam como ocupantes estrangeiros. E então eles começaram a eliminar cidadãos libaneses que iam contra eles. Eles provocaram uma pequena guerra civil no Líbano durante a ocupação de Beirute em 2008. Mais de 70 libaneses foram mortos nessa mini-guerra civil. Muitos deles eram cristãos. Muitos deles também eram muçulmanos xiitas que não queriam deixar o Hezbollah controlar esses territórios. E então, no final das contas, a comunidade xiita, junto com o líder do partido político Amal, Nabi Riberi, que também é o presidente do parlamento há mais de 30 anos, assinou um acordo com eles e basicamente formou essa coalizão de xiitas no Líbano. Mas a comunidade xiita no Líbano, e vemos evidências disso hoje, não está 100% unida em apoio ao Hezbollah. Então, mas Jonathan, o que deixa as pessoas muito confusas, eu acho, sobre o Líbano, é como existe o Hezbollah e, ao mesmo tempo, existe o governo libanês. E o governo libanês não conseguiu, talvez não queira ou não possa, retomar o controle do país das mãos do Hezbollah. Então, o Hezbollah se tornou um estado dentro de outro estado e, ainda assim, eles também fazem parte do governo. Mais forte do que o próprio Estado. O exército do Hezbollah tem sido mais forte que o exército libanês. Ah, sim, com certeza. O primeiro-ministro precisa ser aprovado pelo Hezbollah ou, ao menos, ser alguém com quem possam conviver. O Líbano é uma democracia? O Líbano é 100% uma democracia. Eu diria, porém, que é uma democracia que não conseguiu exercer sua soberania em todo o seu território. E o Hezbollah usou essa democracia para chegar ao poder desde os anos 90. Que é o que a Irmandade Muçulmana faz. Neste caso, São os xiitas. eles são muito espertos em jogar esse jogo. Por isso, Hassan Nasrallah, essa foi a decisão de Hassan Nasrallah em 1991, depois que ele assumiu ser o líder do Hezbollah. Então ele decidiu, ok, o acordo de Taif foi feito no Líbano para acabar com a guerra civil e basicamente para reorganizar o parlamento libanês. Sistema político. O sistema político, tipo como se diz, a Constituição do Líbano. Sim. Eles mudaram o parlamento, eles mudaram os representantes no parlamento, eles dividiram ao meio, antes era a maioria cristã. E depois disso ficou exatamente metade cristão e metade não cristão. E então, a forma como os cargos políticos seriam divididas entre o presidente, o primeiro-ministro e o chefe do parlamento, e assim por diante. E Hassan Nasrallah, com decisões muito inteligentes, disse: ok, eu não posso continuar como uma milícia guerrilheira no Líbano, porque aí estou condenado. Então eles criaram um movimento político muito mais amplo. They legitimized themselves através da política. E então eles disseram, espere um minuto, nós representamos a comunidade xiita. Então você está indo contra a comunidade xiita se está indo contra nós? Então eles meio que se integraram totalmente à comunidade xiita,
de forma que, ao se opor ao Hezbollah, parece que você enfrenta toda a comunidade xiita. Porém, na verdade, é bem diferente. Qual o tamanho da comunidade xiita no Líbano? Quais são as porcentagens? Essas são estimativas, porque não há um censo no Líbano desde os anos 30, já que os libaneses, principalmente os cristãos, se recusam a fazer isso, pois isso poderia mudar completamente o parlamento. Certo. A estimativa é de 30% a 35%. E 30 a 35% sunitas, e o restante são cristãos e um pouco de drusos. Acho que a comunidade cristã foi a que mais diminuiu ao longo dos anos. Acho que passou de 50%, como dissemos, para cerca de 20%, talvez. Sim, há mais de acho que 5 milhões, tipo 6 milhões de libaneses só no Brasil. É sobre isso que falamos, e eles são cristãos. Eu vi isso. Eles construíram hospitais, eles fizeram coisas incríveis, Sim, eles são muito bem-sucedidos. muito bem-sucedidos. Grande parte da economia do Líbano hoje depende do sucesso da diáspora libanesa, porque eles estão muito conectados ao Líbano e se importam com o país tanto quanto os libaneses aqui em Israel. Nós amamos Israel, somos 100% israelenses, mas nos importamos com o futuro do Líbano? Bem, é claro. Sim. Então, agora que eles decidiram entrar nessa guerra em um estado mais enfraquecido, sem o líder lendário deles, Nasrallah, eles têm um novo cara, Cassim. Ele não é gente. Por que as pessoas amam tanto o Naim? Naim. Ele não é muito Naim. Naim Cassim é o novo líder. Ele não é visto como uma figura tão forte ou carismática. Certamente nem chega perto de Nasrallah. E mesmo assim, ele foi um cara religioso por uns 60 anos, ele não é realmente bem orientado em questões de Estado ou militares. Exatamente. Ele não é um estadista. Ele era só tipo, Embora você possa ver uma melhora desde o primeiro discurso que ele fez, ele estava tipo em um armário, ele estava suando, ele estava murmurando. sim, E ele continua, diferente de Hassan Nasrallah, ele está lendo do papel. Hassan Nasrallah. sim, ele era um tipo carismático, como Hitler. Ok, então. 100%. Não, escuta, Hitler também era carismático. Como ele conseguiu isso? A retórica dele, em árabe, o jeito que ele faz os discursos dele. Eu conheço muita gente, por exemplo, do exército, que o Líbano era tipo o caso deles. Eles precisavam analisar todos os discursos do Hassan Nasrallah. Eles me dizem, tipo, a gente sente falta dos dias dos discursos do Hassan Nasrallah porque ele era realmente um grande orador. Bem, é assim que muitos, tipo Hitler, exatamente. É assim que muitas dessas pessoas se tornam poderosas. Ok, então agora temos um Hezbollah enfraquecido lutando contra Israel. Mas o que é diferente é que, pelo menos no meu caso, eu não falo o idioma. Mas, pelo que eu posso ver pela primeira vez, há um verdadeiro aumento de libaneses dizendo: essa não é a nossa guerra. Nós não queremos esse conflito, vocês nos arrastaram para isso. E mesmo que 1 milhão de pessoas tenham sido deslocadas e tenham saído do sul do Líbano, elas não estão culpando Israel. Aliás, isso me surpreendeu muito. Eu venho dizendo isso, tipo, desde que nasci, venho dizendo que, no fim das contas, tudo o que está acontecendo no Líbano é por causa do Hezbollah nos últimos 30, 40 anos. Isso mesmo. Israel só está se envolvendo com o Líbano porque foi atacado. Exatamente. E, sinceramente, fico feliz em ver também a mídia libanesa, inclusive as independentes. Por exemplo, alguns dias atrás, a MTV é uma emissora de TV cristã independente no Líbano, uma das 3 principais. Eles geralmente estão entre as emissoras de TV mais assistidas no Líbano. Eles divulgaram um relatório sobre a questão. A relação entre Líbano e Israel. Será que realmente existe um estado de guerra, como sempre nos disseram? E então eles revisaram a história. Quando Israel se envolveu no Líbano e por que Israel se envolveu no Líbano? Então isso é algo que mudou completamente a forma como os libaneses veem Israel, a maneira como os libaneses falam sobre o Hezbollah e enxergam o estado de guerra em que estamos atualmente. E eu tenho visto desde o início desta última guerra, embora eu já tenha percebido isso em 8 de outubro, quando mais da metade do público libanês era contra a guerra. Sério? Houve uma pesquisa feita em junho passado por, eu não me lembro o nome da pesquisa, instituição, posso te enviar depois. Você pode adicionar isso ao episódio. Mas mais do que a maioria dos libaneses quer desmantelar as armas do Hezbollah.
A comunidade cristã, a comunidade drusa, a comunidade muçulmana sunita e na comunidade xiita Apoia eles. é cerca de 70 a 80% de apoio ao Hezbollah. Então, só os xiitas. 70% de 30%? Exatamente. Então, isso é enorme. Enorme. Esses são números que não eram muito conhecidos no Líbano. Finalmente, o medo dos libaneses. E também o que estou vendo, e isso é algo que acho que Israel deveria abraçar, porque no final das contas, o governo que está atualmente no Líbano é o único e o primeiro governo independente desde os anos 70 até hoje. Sério? Especialmente depois da queda da independência, quero dizer independente no sentido de não ter Assad interferindo na política libanesa e controlando as decisões que o parlamento libanês vinha tomando, porque Assad ainda, até o dia em que fugiu da Síria, controlava o Líbano. Eles ainda assassinavam figuras políticas no Líbano que recusavam o envolvimento do Hezbollah e de Assad na política local. Um mês antes da sua abdicação, não sei como chamar, da sua fuga da Síria, Ele fugiu. ele continuava assassinando políticos e ativistas libaneses. Um dos motivos para conseguirem se livrar de Assad foi o enfraquecimento do Hezbollah após a guerra com Israel. Então, isso iniciou um enorme efeito dominó. Então, e também, desde outubro de 2023, nós temos ouvido, embora fosse um governo temporário porque não havia um presidente na época. Quando o Hezbollah começou a atacar Israel em 8 de outubro, começamos a ouvir vozes dentro do governo libanês, desde o ministro das Relações Exteriores até outros ministros, dizendo que não queremos envolvimento iraniano no Líbano. Isso foi algo que, pela primeira vez, mostrou sinais de um começo de algum tipo de soberania no governo libanês. Então, é por isso que, quando me perguntam por que os libaneses não fizeram o suficiente ou por que não agiram mais rápido para desmantelar ou desarmar o Hezbollah, eu diria que o governo libanês ainda não sabe realmente como agir como um Estado soberano normal. Então, sobre isso, sabe? Eles são muito compreensivos com os libaneses. Tipo, eu sei, eu também ouvi isso de libaneses, que eles me dizem que você é muito gentil com o governo libanês. Mas isso acontece porque o governo foi criticado pelo público libanês na última semana, nas últimas 3 semanas, porque eles não agiram rápido o suficiente. Não são só os israelenses irritados com o governo libanês, todos os libaneses também têm grandes dúvidas sobre o presidente e os primeiros ministros. Por que mentiram para nós? Dizem isso também ao chefe das Forças Armadas no Líbano. Você mentiu quando disse que tinha pleno controle do sul do Líbano, ao sul do rio Litani, porque eles anunciaram isso em junho de 2020. Bem, Eles também concordaram em começar a desarmar o Hezbollah, mas na verdade não fizeram isso. Minha pergunta para você. eles fizeram algo, mas não foi suficiente ou rápido o bastante. Então, minha pergunta para você é realmente, eles são capazes? Você tem uma situação em que o primeiro-ministro e o chefe do exército, que foi muito decepcionante para o governo americano, ele voou para Washington. Ele se reuniu com Lindsey Graham e disse: não, o Hezbollah não é uma organização terrorista, e todo mundo saiu da sala. Então, há a questão se eles estão dispostos e se são capazes. Então eu acho que essas são duas perguntas diferentes. Uma, Eles estão dispostos, porque essa é a voz. Guerreiro de homem? Está aparentemente enraizada economicamente, porque o Hezbollah também exerce muita influência financeira. bem, eu acho que isso vai mudar agora porque as Forças de Defesa de Israel, IDF, atacaram muitos dos sistemas bancários deles e o fluxo de dinheiro vindo de postos de gasolina e de outras fontes de renda que eles tinham. Não há mais movimentação de armas e dinheiro através da Síria. E também, é claro, as drogas, aquele Captagon que era o que mantinha eles respirando. Eles eram a organização terrorista mais bem financiada do mundo por causa dos cartéis de drogas que eles comandavam nos países do Triângulo na América do Sul. Tudo isso foi cortado, tudo. Agora a questão é, o que restará do Hezbollah no dia seguinte com Israel ainda presente? Focando nas armas, infraestrutura e métodos de obtenção de dinheiro deles. Quando o Irã estiver enfraquecido, a ideia é que ele pare de enviar $1 bilhão por ano para eles.
Há uma petição agora no Líbano, aliás, que é liderada por Samir Jarjar. Samir Jarjar é o chefe. Ele não está no parlamento, mas é o chefe do maior partido político cristão do Líbano. Acho que eles têm 21 cadeiras, se não me engano, e eles são considerados um partido político de direita. Eles também são a favor de algum tipo de acordo com Israel. Eles não se opõem a conversas diretas com Israel. Ele disse que o Irã deveria pagar ao Líbano para se reconstruir após a guerra. O Irã deveria se desvincular, mas também o Irã deveria pagar exatamente a compensação por Oh, it's not wrong. os danos causados agora mesmo. Mas esse é meu terceiro idioma, Canadá. Antes de tudo, Você fala uma língua europeia, você fala árabe, você fala hebraico, você é boa. Aquele idiota só fala uma e mal consegue falar direito. Bem, sim, eu vi ela nesse encontro católico e no discurso dela, ela mencionou a si mesma tipo 365 vezes e mencionou Jesus 15 vezes. claro, porque ela é mais importante, né? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Jonathan, o que vai acontecer? Qual é a sua previsão? Minha previsão é muito positiva. Acho que é isso que me faz levantar da cama de manhã. E também a questão da vontade do público libanês ou das suas capacidades. Acho que estamos em uma posição realmente incrível agora com o governo libanês, os Estados Unidos e também Israel, onde acredito que devemos levar as coisas adiante, junto com a operação militar, que deve continuar. Acho que ela deve continuar enquanto houver discussões com o Líbano, e isso não deveria fazer parte das discussões. Devemos ter uma operação e também alguns canais com o governo libanês para falar sobre uma eventual normalização. Exatamente. Não só normalização, mas discutir cooperação real entre libaneses e israelenses para desmantelar completamente o Hezbollah. Se o governo libanês quisesse, creio que para Israel seria um cenário ideal. Sim, porque eu realmente acho que os libaneses não são capazes sozinhos no estado atual, onde o exército libanês ficou sem recursos por anos. Basicamente ficou sem dinheiro. Também há muita corrupção acontecendo no exército libanês. Há muitos oficiais que não necessariamente apoiam 100% os interesses libaneses e apoiam os interesses iranianos dentro do exército libanês. Então, eu acho que essa limpeza deveria acontecer dentro do exército libanês. Ela começou, aliás, com o atual presidente do Líbano. Ele começou a eliminar a corrupção e uma certa deslealdade dentro do exército libanês, mas ainda há muito a avançar. E enquanto o exército libanês se mantiver intacto e não se desmantelar E enquanto o exército libanês se mantiver intacto e não se desmantelar e se reagrupar ou se reconstituir. Sim, eu acho não. Estou dizendo que o que poderia levar, por exemplo, a uma guerra civil seria o colapso do exército. Então acho que estamos longe disso. Apenas as partes pró-Hezbollah que vivem ameaçando guerra civil estão falando ou apoiando uma guerra civil no Líbano. No entanto, quando olhamos para isso, diferente dos anos 70, a maioria da população libanesa, cristãos, muçulmanos, drusos, está se opondo ao Hezbollah. Então não é uma guerra civil se a maioria do seu povo está se opondo a uma milícia que possui armas. Financiada por um país estrangeiro. Exatamente. Então, o que você está dizendo é que a maioria do povo libanês já está de saco cheio. Ah, sim. Com o Hezbollah, eles querem o Hezbollah fora. E isso abriria uma nova era, inshallah, de paz e normalização com Israel. Agora perceba que muitos libaneses não vão mencionar a palavra paz, mas eles vão mencionar uma solução sustentável e duradoura. Sim, o que isso significa, Paz. ok? Não quero dizer a palavra. Exatamente. É por isso que estou otimista, porque estou ouvindo o público libanês. E eu sei que um dia, espero que em um futuro próximo, nós definitivamente vamos lá comer tabule, não hummus. Não fale com libaneses sobre hummus. Fale sobre tabule e shanklish e shamkulish. E Shanklish ir a um bar legal em Beirute. Ah, sim, Tomar uns drinks. com certeza. Jonathan, quando seus pais veem o que está acontecendo, o que eles dizem para você? Bem, eles têm medo porque ainda temos família no Líbano. Então, eles não querem que a situação interna no Líbano fique muito mais intensa, como nos anos 70, mas eles também são otimistas. Eu sei que meu pai, lá em 2006, ele era otimista. Sério? Quando a guerra começou, quando o Hezbollah sequestrou 3 soldados e a operação começou e Israel invadiu o Líbano, meu pai disse: Israel está libertando o sul do Líbano.
Esse era meio que o pensamento no começo. Após 20 anos ainda estamos aqui. Aqui estamos nós de novo, e espero que desta vez seja a última porque conseguimos. Já tivemos guerras demais. Também os israelenses. Bed Nanesh. Esse é o slogan que eu continuo ouvindo, não só dos libaneses, mas também dos israelenses. Nós queremos viver. Deixem a gente em paz. Só deixem a gente viver. E é isso. Bem, Jonathan Alcuri, obrigada pelo trabalho incrível. Sua história é fascinante. E por favor, Deus, no ano que vem estaremos tomando uns drinks em Beirute. Amém.